Então, gente, como vocês estão? Então, eu tô aqui na Bahia. Ô, gente, é tão interessante, né? Que quando a gente gosta do que a gente faz, é diversão, né? Eu tenho 5 dias que eu tô aqui na Bahia. Tirei férias. Pra quem não sabe, eu moro em Belo Horizonte e a gente resolveu dar uma fugidinha exatamente quando tá todo mundo voltando, né? Porque hoje muitas escolas já retornaram e etc, né? E a gente pensou assim, vamos fazer diferente? Vamos ir quando todo mundo tá voltando? Até pra gente fazer algo diferente, sabe? A gente sempre faz as mesmas coisas. Ei, sua bonita, tudo bem? Tudo bem, Carolzinha? Então a gente pensou, vamos fazer algo diferente, que a gente sempre faz as mesmas coisas, viaja nas mesmas épocas e tal. E aí a gente pensou, vamos fazer algo diferente. E aí, quando todo mundo tá voltando, a gente veio. E aí, estamos aqui na Bahia, mas eu vi tantas coisas interessantes aqui sobre o assunto que nós estamos falando, já faz um tempo que eu falei, eu tenho que fazer uma live. Eu tenho que fazer uma live falando sobre as coisas que eu tenho visto, porque eu não posso perder a oportunidade, não é verdade? Ei, Tassiana, ei, Alves, ei, mamãe, minha mamãe entrou aí, ó. Então, gente, eu não posso perder a oportunidade. Por quê? Porque é diversão, não é trabalho, né? É um trabalho misturado com diversão. Então, olha só, eu tô aqui, olha que vista bonita, só que eu acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Porque contra a luz, né? Olha só. Olha que vista bonita aqui. Eu tô aqui da janela do quarto, tá vendo? Ó, é uma vista linda que tem aqui, da janela do quarto. Na verdade, eu queria ter feito essa live lá embaixo, lá na praia. Mas eu falei assim, não sei como é que a internet vai ficar, não sei também com relação a barulho. Aí eu falei, quer saber? Vou fazer do quarto mesmo, entendeu? Então eu tô aqui no quarto, ó, o quarto gostoso, gente, olha que delícia, olha o tamanho dessas camas. Então estamos eu, meu marido e as 2 crianças, olha só. Então assim, espaço de sobra, né? Pra gente poder curtir. Então nós estamos no @Costa do Sauípe. É um complexo de hotéis, né? Aqui na Costa do Sauípe. E aqui é muito gostoso. Oi, Tassiana. Oi, Ju. Sejam bem-vindas. E aí, assim, durante esses dias, né? Eu vi tantas coisas acontecendo. Eu falei, eu preciso falar das coisas que eu tenho visto acontecendo, pra gente poder continuar refletindo, né? Sobre as coisas que a gente tem conversado esses dias. Mas antes da gente prosseguir, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o Instagram trabalhar pra gente? Então, ó, clica nesse aviãozinho que tá aí debaixo, ó, vou clicar também e encaminha essa live para pelo menos 5 pessoas. Para 5 pessoas, vamos lá, todo mundo encaminhando, ó. Eu já encaminhei para um tanto de gente. Encaminha essa live para que mais pessoas possam estar recebendo a notificação dessa live. Todo mundo aí, como é que é? Ju já encaminhou, Tassiana, Elza, Carol, tem um monte de gente aí. Vai encaminhando essa live, porque hoje nós vamos continuar falando sobre esse assunto, né? Que realmente, assim, eu tenho estudado, eu tenho refletido muito, inclusive também porque os meus filhos estão crescendo. E quanto mais preventivo, né, nós como pais formos, nós seremos mais assertivos nas nossas decisões, nos nossos comportamentos, na nossa intencionalidade. Então, é um erro muito grande a gente pensar assim, vou pensar na adolescência quando a adolescência chegar aqui na minha casa, né? Ou então vou pensar na puberdade quando a puberdade chegar aqui na minha casa. Não, os meus filhos agora são muito pequenos, então eu não preciso me preocupar nem me preparar para isso, ainda tem um tempo, né? Então, assim, é um erro nós pensarmos nisso, porque nós como pais, né, assim como uma mulher, quando planeja engravidar, ela vai ao médico, ela busca informações. Quando existe um planejamento, quando ela é intencional naquilo que ela quer fazer, né? Ela vai ao médico, ela se planeja, ela conversa com as amigas, ela entra em sites, ela olha tantas coisas.
né? E aí engravida, e vem aquele processo, e aí arruma o quarto da criança, muda a casa, o corpo muda, muda a roupa. É tanta coisa, tanto planejamento e tantas decisões para que quando o bebê chegar possa estar tudo mais tranquilo. É hospital, é médico, são tantas coisas. Então, por que será que quando os nossos filhos nascem, a gente pensa assim, ah não, quando chegar aquela fase, aí que eu vou me preocupar? Mas se quando a gente se preparou para ter os nossos filhos, aquelas, claro, que planejaram, que se preparam, né? Que se prepararam, por que a gente fez tudo com antecedência e agora a gente tá nessa de, quando chegar a fase, aí que eu vou me preocupar? Então isso é um erro, né? Então eu já tenho estudado bastante sobre esse assunto. Meu filho mais velho já vai fazer 8 anos, né? A minha pequenininha tem 3 anos. E eu tenho visto que o quanto antes nós falarmos e sermos assertivos naquilo que a gente vai deixar, naquilo que a gente não vai deixar, o que a gente vai permitir ou não, as coisas que vão acontecer dentro da nossa casa é que vai determinar uma adolescência e uma puberdade mais tranquila para os nossos filhos, não é verdade? Então, por isso que eu tenho aproveitado para falar muito com vocês sobre esse assunto que eu também tenho aprendido. Então, é a última vez que eu vou pedir para vocês clicarem nesse aviãozinho aí, ó, e encaminhar essa live para mais pessoas, pelo menos para mais 3 ou 4 pessoas, estou encaminhando aqui também, para que mais pessoas possam receber essa live, possam receber esse conteúdo de qualidade. E agora, então, vamos direto para o assunto, né? Porque tem uma piscina lá embaixo me esperando. E eu dei uma paradinha aqui só para conversar com vocês um pouquinho. Então eu vou entrar aqui agora, vou sentar. A internet aqui dentro vai funcionar, hein? Deixa eu ver se essa internet vai funcionar. Aí, travou, né, Ju? E agora, Ju, voltou? É porque eu saí da janela. Voltou, Ju? Quem mais tá falando aí que travou? Voltou? Como é que tá aí? Podemos continuar? Eu entrei para eu poder sentar, a gente conversar. E aí, voltou ou não voltou? Me dá um ok aí, se voltou, se travou. Me dá um ok aí, pessoal. Será que vai ser melhor eu tirar do Wi-Fi? Vou tirar do Wi-Fi aqui. Agora voltou. Tá legal? Beleza? Então ótimo. Então vamos continuar, gente. Enquanto, né, ficou essa história aí de travou, não travou, travou, não travou, é bom que dá mais tempo de mais gente chegar, né? Então vamos lá, turma, vamos conversar sobre esse assunto que eu amo. Eu estava observando, né? Andando aqui pela praia, andando pelo hotel, em vários lugares, né? Ontem nós fomos a um espetáculo, aqui mesmo na Costa do Sauípe, um espetáculo de dança, coloquei lá no Stories. Ei, Carol, seja bem-vinda. Coloquei lá no Story, né? Um pouquinho, foi lindo o espetáculo, uma gracinha. E eu aproveitei para observar bastante os nossos adolescentes. E também gravar, me sinaliza aí, tá bom? E eu comecei a observar, né, os adolescentes, as nossas crianças, observando também o comportamento dos pais com as crianças, o comportamento dos pais com os adolescentes. Então, eu tenho sido muito observadora ultimamente, porque como eu disse, né, anteriormente, no início da live, eu estou aproveitando todas as oportunidades para aprender, porque quando os meus filhos chegarem nessa fase, eu quero estar preparada para conduzir da melhor forma possível. E uma coisa que é muito importante para os adolescentes é esse processo que eles vivem, que vários teóricos, e depois eu vou até falar de né, de uma forma específica, eles falam muito sobre a crise de identidade que o adolescente vive. E eu fiquei pensando, falei, gente, mas por que os nossos adolescentes estão vivendo uma crise de identidade? Será que isso é comum? Será que isso é normal? Viver essa crise de identidade? Ou será que isso é de agora? E aí eu comecei a observar, né? E a estudar e a refletir sobre isso. Por quê? O que é essa crise de identidade? Para que tenha uma crise, precisa haver o quê? Uma identidade. Então, essa construção da identidade é o que a gente chama de um processo de autodescoberta. Todos nós passamos por isso.
É como se a gente estivesse pensando assim, quem sou eu? Né? Só que esse quem sou eu, ele é um processo que vai acontecendo ao longo da nossa vida. Por quê? Porque ao longo da nossa vida nós vamos amadurecendo e nós vamos encontrando, né, os motivos, os porquês da nossa vida. Só que quando chega na adolescência, o que acontece? Isso dá uma florada. Essa crise de identidade dá uma florada. E por quê? Por que será que esse quem sou eu é algo que é tão difícil para tantas pessoas? Por que será que esse quem sou eu é algo que incomoda? E principalmente é algo que incomoda muito os nossos adolescentes. Então vamos entender essa questão da identidade. Olha só, a definição de identidade. Identidade é um conjunto de características que alguém tem e que permite que a gente compreenda a nossa individualidade. Mas vamos entender. A individualidade, ela é uma característica que nos foi dada por Deus. Deus nos deu a individualidade e é por isso que nós somos únicos e especiais para Ele. Quando Ele formou Adão e Eva lá no jardim do Éden, o que Deus fez? Deus soprou em nós o fôlego de... Olha só, gente, para pensar. A vida de Deus veio para dentro de nós. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, que está escrito lá em Gênesis, que está na Bíblia, que é o livro mais lido do mundo. E além disso, Ele soprou o fôlego de vida dele em nós. Foi aí que nós passamos a viver. Então nós temos todas as características comunicáveis, todos os atributos comunicáveis de Deus em nós. Ei, Denise, tudo bem, querida? Prazer. Nós temos esses atributos comunicáveis de Deus em nós. Mas sabe o que aconteceu? Depois que o homem usou a liberdade que Deus deu para ele, né? E desobedeceu a Deus usando essa liberdade, o que aconteceu? O pecado deturpou tudo em nós. E é por isso que hoje em dia nós buscamos nos nossos relacionamentos a fundamentação da nossa individualidade. Antes, Deus era suficiente. Antes, o relacionamento com Deus é que era o fundamento. Antes do homem escolher pecar, lá no jardim, antes do homem desobedecer, Deus, o relacionamento com Deus é que supria toda a identidade e individualidade do ser humano. Mas depois disso, as coisas começaram a mudar. Antes, a nossa identidade era a identidade dele, era a identidade de Deus. Só que agora, o que acontece? Depois que o pecado entrou no mundo, depois que as coisas foram deturpadas, depois de toda a desobediência, o que aconteceu? Agora a gente precisa buscar em outros lugares quem somos nós. Existe uma pergunta que nos angustia. Quem eu sou? Por que eu estou aqui? A nossa identidade, depois disso tudo, ela foi moldada de acordo com o quê? Número 1, com as capacidades, com as nossas habilidades que são inerentes a nós. A nossa individualidade vem falando muito sobre aquilo que a gente tem mais facilidade. A nossa capacidade. Segundo, a nossa identificação com as pessoas. A nossa individualidade, a nossa identidade vem sido moldada a partir do momento que eu me identifico com alguém e aí eu começo a agir como outra pessoa age. E em terceiro lugar, começou a ser moldada de acordo com as características da sociedade ao qual o indivíduo pertence. Os teóricos falam sobre isso. Aí eu pergunto para vocês, mas espera aí. Então quer dizer que a nossa identidade agora está sendo buscada, está sendo formada de acordo com o que eu sou, aquilo que eu tenho facilidade para fazer, com as pessoas com as quais eu me identifico e também com o contexto de vida que eu faço parte. Mas onde está Deus? Onde está o relacionamento com Deus para fundamentar a minha identidade? Onde está o relacionamento com os meus pais para fundamentar essa identidade? Erik Erikson, que é um psicólogo famosíssimo aí, ele é um dos mais importantes teóricos da psicologia do desenvolvimento. Ele estudou muito sobre identidade.
Então, sabe o que ele falou? Ele falou que quando a gente constrói a nossa identidade, o que é incluído nesse pacote de construção da identidade? A identidade é você definir quem você é, você estabelece suas crenças e princípios e você desvenda caminhos que você deseja seguir na sua vida. Então, peraí, ó. Identidade, ó o pacote da identidade. Quem eu sou, quais são as minhas crenças e princípios e qual caminho eu vou seguir na minha vida. Agora, como que esse pacote de quem sou eu, das minhas crenças e de para onde eu vou, que caminho eu vou seguir, pode ser, não está sendo fundamentado em Deus e também nos nossos pais, naquilo que eles têm nos ensinado. Então a gente precisa entender que existe uma lacuna. Depois que o pecado deturpou o nosso relacionamento com Deus, a gente está buscando a nossa identidade no contexto que a gente está inserido. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Por quê? Porque a construção da nossa identidade é como se ela fosse totalmente social. A gente está anulando aquele que nos criou. A gente está anulando aquilo que ele diz sobre nós. E estamos nos afirmando no contexto onde a gente vive. Gente, e eu tenho visto isso aqui. Tem 5 dias que eu estou aqui de férias na Bahia, na praia. E estou observando, refletindo, olhando os adolescentes, as crianças, as famílias. E é impressionante como eles se comportam de formas diferentes. E tem muito a ver com o contexto que eles estão inseridos. É fato, gente, que os relacionamentos, claro, eles são fundamentais. Nós modelamos muito, mas para pensar. Eu quero destacar essa frase que fala do contexto que os nossos filhos estão inseridos. Eu quero destacar essa frase e fazer uma pergunta para você. Papai e mamãe, em qual contexto os seus filhos estão inseridos? Para pensar um pouco. Como assim, André? Eu não estou entendendo. Contexto é tudo que está ao nosso redor, a nossa vida. Aquilo que os nossos 5 sentidos conseguem captar. Os nossos olhos, o nosso olfato, a nossa audição, paladar, tato, tudo que os nossos 5 sentidos estão experimentando é o nosso contexto. O que nós estamos ouvindo, o que nós estamos vendo, o que nós estamos cheirando, o que nós estamos provando, o que nós estamos sentindo, qual é o contexto que os nossos filhos estão inseridos. E aí a gente para pensar nessa geração de hoje. Quem são os adolescentes hoje? Os adolescentes hoje é o que eles costumam dizer, são os hiperconectados. E isso é o que as pessoas dizem. Isso são o que os estudiosos dizem. Porque já eu vou dizer para vocês que nós não precisamos aceitar na nossa casa, na nossa vida, nos nossos filhos, estatísticas do homem. Nós governamos a nossa casa. Mas para aqueles que são governados por estatísticas, por deixa a vida me levar, a vida leva eu, então essas estatísticas, essas pesquisas, esses documentários, essas teorias, tudo isso fala que os nossos adolescentes hoje são hiperconectados, que eles não valorizam o dia a dia, os relacionamentos, o contexto onde eles estão ali, ó, para a construção da sua identidade. Não, que eles não valorizam isso. Então, peraí. Se os teóricos falam que é o contexto hoje que tem modelado a identidade, mas aí vem outras pessoas e falam, não, nós estamos numa geração que eles estão hiperconectados. Então, eles deixaram de valorizar esse contexto. Por quê? Porque agora o contexto deles é tela. É isso aqui, ó, tá? A visão espacial deles se limitou a isso aqui, percebeu? Não existe mais uma amplitude, existe muitas vezes um quarto fechado, existe muitas vezes uma TV e os pais lá na cozinha, ou os pais trabalhando em home office, ou a criança ou o adolescente na casa de outras pessoas,
fechado ali com o seu celular, com o seu computador. Então hoje a identidade está sendo formada como? Aqui, ó, nesse contexto hiperconectado. Aí eu falo para vocês, pensando nisso, nós poderíamos aqui falar, gente, de inúmeros fatores que têm roubado a construção da identidade dos nossos filhos. Inúmeros. Eu comecei falando para vocês que o primeiro roubo da identidade foi lá no Jardim do Éden, quando o homem escolheu pecar. Ele simplesmente usou a liberdade dele para desobedecer a Deus. E a partir dali, o seu relacionamento com Deus deixou de ser suficiente para que ele pudesse saber quem ele é. Então, a partir dali, o homem já se perdeu na sua identidade. Ele já passou a não entender mais que ele era a imagem e semelhança de Deus. Ele passou a não entender mais que Deus soprou nele o fôlego de vida. E ele passou a não entender mais que ele tem os atributos comunicáveis de Deus que dão a ele toda a possibilidade de viver nesse mundo de forma justa, amorosa, com características fantásticas, que depois a gente enumera. Então, depois que houve esse primeiro roubo de identidade, né? Ou seja, que o próprio homem escolheu, o diabo, ele quis roubar isso do homem, mas o homem se deixou ser roubado. Ele escolheu desobedecer. Ele caiu na conversa do inimigo e se perdeu na sua identidade. Então, como eu estava dizendo, a gente poderia enumerar milhões. E eu ainda vou fazer isso. Eu tô pensando aqui, eu vou fazer uma semana inteirinha de live. Semana que vem, gente. Quem tá comigo? Quem topa comigo? Uma semana inteirinha de lives, onde nós vamos falar sobre a identidade, sobre tudo que tem deturpado a identidade dos nossos filhos, vamos falar sobre sexualidade. Nossa, o que vocês acham? Fala aí pra mim. Semana todinha de live. Vai ser top, porque eu tenho muita coisa pra falar. Mas hoje eu não consigo falar tudo, né, gente? Tô de férias, tô na praia. Hoje eu não consigo falar tudo. Então, peraí. Vou focar em 3 pontos agora, pra começar a dar um gostinho pra vocês. E a partir de segunda-feira, eu vou fazer segunda, terça, quarta, quinta e sexta de live. Fechou? Quero vocês comigo. Ótimo, o pessoal tá falando aí, ótima ideia. Fechou. Então, eu vou fazer a semana todinha de live. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa que tem roubado a identidade dos nossos filhos é a superproteção de alguns pais. Pais superprotetores. Infelizmente, pais que superprotegem os filhos, é como se só faltasse eles respirarem pelos filhos. Eles protegem os filhos de tudo e de todos. Eles criam os filhos num mundo ideal na cabeça deles, certo? E não dão chance para que os filhos enfrentem os desafios e as frustrações desse mundo real. Eles resolvem tudo. Aconteceu um problema na escola, eles estão resolvendo. Aconteceu um problema no vizinho, eles estão resolvendo. Aconteceu tudo, só falta respirar para os filhos. Eu não estou dizendo que os pais não têm que proteger os seus filhos. Eu não estou dizendo que os pais não precisam orientá-los. Mas existem situações que nós precisamos orientá-los e deixá-los resolver. Mas pais super protetores. Boa tarde, pessoal. O pessoal tá me dando boa tarde. Mas os pais super protetores só faltam respirar para os filhos. E isso rouba a construção da identidade. Por quê? Filhos desses tipos de pais costumam ter posturas de não comprometimento com as coisas. Eles não precisam se comprometer com nada. Porque qualquer coisa que der errado, os pais resolvem. Eles fogem da realidade. Olha outra característica de filhos de pais superprotetores. Eles fogem da realidade. Para que eu vou querer realidade? O meu mundo ideal, criado na cabeça dos meus pais, é muito melhor do que o mundo real, onde eu preciso ter dificuldades, frustrações e etc. Eles fogem da realidade. Eles são infantilizados. Você já viu aqueles pré-adolescentes e adolescentes super infantilizados? Conversa ruim, assim, que só pensam neles. Um egocentrismo aflorado, egocentrismo que já tinha que ter sido
rendido, sabe? Desde os 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade, tá ali com o egocentrismo aflorado, olhando só para si mesmos, querendo só que as suas vontades sejam satisfeitas, completamente inseguro, não conseguem se posicionar. É impressionante, quando eles se deparam com o mundo lá fora, eles se perdem. Se por algum motivo os pais faltam, se por algum motivo eles precisam resolver alguma coisa sozinhos, eles se perdem. Eles não sabem quem são, não sabem para que serve a vida, eles não têm um fundamento. Eles sempre dependeram dos pais que super protegiam para fazer tudo por eles. Tudo. Quantos, não sei se vocês conhecem, quantos homens, 40 anos, 45 anos, 50 anos morando com os pais, sendo sustentados pelos pais, que não conseguem parar num emprego nenhum, que não conseguem empreender, que não conseguem alavancar na vida. Ai, Andréia, mas meu filho ainda não casou. Não importa. Por que ele não casou? Por que ele não desenrolou? Ele tá com 45 anos, tá ali debaixo da saia dos pais, da mãe. Mamãe fazendo tudo por ele. Que é isso? Que é isso? Que tá prendendo esse cara dentro de casa? Que tá prendendo? Pais super protetores. E o pior é que os pais reclamam. Nossa, meu filho. Mas a culpa é dos pais, que faz tudo por ele. Ai, gente, eu fico nervosa com essas coisas. Gente, nossa, mas meu filho até hoje não casou, meu filho tem tanta dificuldade, não para emprego nenhum. Por que será? Por que será, gente? Na sexualidade, sabe o que acontece? Quando eles conseguem se libertar dos pais, às vezes foi pra casa da avó, às vezes foi pra casa da tia, foi pra algum lugar assim com muito custo, porque os pais ficam de cima. Mas quando os pais liberam, aí eles aproveitam pra experimentar tudo que eles não puderam, porque o tempo todo estão sendo vigiados, estão super protegidos. E aí aparece, né? Menina grávida, o rapaz falando que engravidou a fulana, doença sexualmente transmissível, aparece doente o cara, confusão. Por quê? Não sabe lidar com a realidade. É incrível. Número 2, e olha que hoje eu só vou falar de 3, hein? Número 2. Pais que estão perdidos em sua própria identidade. Se nós como pais não sabemos quem nós somos, se nós como pais não sabemos qual é o propósito de uma família, muito menos o nosso propósito de vida, como é que nós vamos ensinar para os nossos filhos sobre a identidade deles, sobre o propósito de vida deles, sobre o que Deus sonhou para uma família, se nem nós mesmos sabemos, se nós estamos perdidos? Pais que estão perdidos na sua identidade, eles não compreendem que os filhos são herança de Deus, que são patrimônio de Deus. Não, André, eu sei que meu filho é patrimônio de Deus, eu li isso lá na Bíblia. Você mesmo fala que é o livro mais lido do mundo. Onde é que você sabe? Você sabe aqui? Ou você sabe aqui? Que uma coisa é você saber aqui. Outra coisa é você colocar em prática toda uma intencionalidade para cuidar direito desse patrimônio. Tendo temor, sabendo que Deus está te confiando um patrimônio dele para você cuidar. Pais que estão perdidos na sua própria identidade não entendem que os seus filhos, que foram dados por Deus, devem ser criados para cumprir um propósito, devem ser criados para ele e não para satisfazer os seus desejos egoístas. Filhos desses tipos de pais, sabe o que acontece? Eles têm a tendência de serem educados, sabe para quê? Para satisfazer os desejos egoístas dos pais. Às vezes, frustrações dos pais. Às vezes, gente, sinceramente, eu acho que é até uma doença que muitos pais têm. Ontem eu estava assistindo, não sei se é uma live, uma entrevista, agora eu não me lembro mais, com uma pessoa assim muito importante, né, nessa área da sexualidade, que ela se chama, o sobrenome dela é Ferron, Juliana Ferron, acho que é isso o nome dela. E ela estava contando que uma cabeleireira, escuta essa, gente... Escuta essa. Olha o que ela contou. Ela contou que uma cabeleireira mandou para ela uma mensagem
falando várias coisas, mas que ela iria resumir. E que a fala da cabeleireira era a seguinte, que ela trabalha há muitos anos nessa profissão, mas que ela se assustou, ela ficou boba, essa cabeleireira, quando chegou uma mãe com um menino de 4 anos lá no salão de beleza. Presta atenção nessa história. O menino com os cabelos grandes, o cabelo grande. E aí chegou lá, colocou o menininho, 4 anos, colocou o menininho na cadeira e ela perguntou como é que vai ser o corte. Ela falou, quais são as opções de corte feminino que você tem? A mãe perguntou para a cabeleireira quais opções de corte feminino ela tinha para cortar o cabelo do seu filho de 4 anos, que é um menino. Uma criança de 4 anos, gente. Uma criança de 4 anos. Sendo influenciada pela mãe para ser, sabe o quê? A menininha que ela sonhava em ter e que não teve. O sonho da mãe era ter uma menininha. E aí veio um menino. E aí essa mãe, com essa frustração, com essa crise de identidade dela, porque quem age assim é porque não sabe quem é, não sabe o propósito de uma família e muito menos o propósito para o qual Deus nos deu filhos. Essa mãe, em sua crise de identidade, leva o menininho com cabelo grande e pede a cabeleireira para fazer um corte feminino nele. Aí eu te pergunto, como que uma criança assim não terá uma crise de identidade? Como? Então, o segundo ponto que complica, que pode trazer consequências desastrosas para a vida dos nossos filhos, é quando nós, como pais, estamos perdidos na nossa própria identidade. Estamos projetando os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas frustrações nos nossos filhos. Estamos cobrando que eles sejam aquilo que nós não fomos, ou aquilo que nós não conquistamos, ou aquilo que nós desejávamos e não tivemos. E isso é muito sério. É muito sério. Isso é muito sério. Então esse é o segundo ponto que vem roubando a identidade, essa construção da identidade dos nossos filhos. E o terceiro e último ponto desta live, porque, gente, como eu falei pra vocês, quem entrou aí agora, pega essa live desde o início, tá? Pega desde o início, deu até uma travadinha, depois eu voltei, mas pega desde o início, porque eu vou fazer a semana que vem todinha de lives, porque, gente, eu tenho muita coisa pra falar sobre isso. E a gente erra em coisas bobas, viu? A gente erra. Então, agora eu quero abrir um pouquinho agora, tirando só, porque eu falei duas coisas com relação aos pais. Agora eu quero falar sobre uma característica cultural e que influencia muito na formação da identidade dos nossos adolescentes. Que nós, como pais, também temos uma parcela de culpa que muitas vezes a gente nem sabe que tem. Porque, gente, os nossos filhos estão modelando o nosso comportamento. Então, qualquer coisa que acontecer com estas crianças e com esses adolescentes, não adianta a gente falar, nossa, onde foi que eu errei? Nós vamos errar? Vamos. Nós vamos errar, gente. Nós somos humanos, né? Para com isso. Mas que a gente não erre por omissão, que a gente não erre por fazer vista grossa, que a gente não erre por pensar assim, o que o outro vai pensar? Porque aí eu mesmo tô na minha crise de identidade, né? Para eu ser aceita, eu tenho que fazer o que o meu contexto determina. Que a gente não erre até querendo errar, né? Tipo assim, nem vou deixar, tô cansado. Não, deixa fazer, deixa ir ali, deixa assistir, deixa comer, sabe? Que a gente erre por aquilo que realmente a gente não conseguiu resolver, não conseguiu ter controle, não percebeu, porque isso é normal. E aí a gente volta atrás, pede perdão, corrige a rota e vamos que vamos. Então, o que acontece? Terceiro e último aspecto. Na pós-modernidade, gente, o envelhecimento, ele está sendo rejeitado. Muitas pessoas estão fazendo de tudo para não envelhecer. É botox, é preenchimento, é peito, é bumbum, é não sei o que, e corta e pinta e alisa e faz. Tem algum problema, Andréia?
Problema nenhum, gente. Eu mesmo tô precisando colocar um botox, ó. Já tô cheio de ruguinha. Ô, gente, tá ficando escuro, mas aqui no quarto as luzes são assim, sabe? São mais românticas. Então não vai ter jeito não, tá? Eu tô ficando mais escurinha aqui, mas é porque realmente eu tô no hotel, como eu disse pra vocês, tô na Bahia. Daqui a pouco eu vou pra piscina. Então não tem jeito de resolver, não. Mas aí, voltando, tem problema nenhum a gente cuidar da nossa beleza, cuidar da nossa aparência, sabe? Não tem problema nenhum, mas infelizmente tem coisas que estão em excesso. O envelhecimento, ele tem sido rejeitado. E a juventude e a aparência tem sido elevada a um padrão praticamente idólatra. É quase que uma idolatria, se não é. Eu estou dizendo quase, mas eu acredito que para muitas pessoas já é uma idolatria. Se a gente pensar dentro dessa lógica, os adultos, eles estão optando por comportamentos mais juvenis, mais joviais, em várias áreas. Na forma de se comunicar, na forma de se vestir. Gente, o que eu vi de mãe aqui, de pai, que se você parar para pensar, a forma como eles estão se vestindo, mesmo estando na praia, é como se eles quisessem dizer assim: ah, eu não quero mostrar a idade que eu tenho. Não, eu preciso parecer mais jovem. Não, porque se eu vestir dessa forma, e o que nós estamos comunicando para os nossos adolescentes, para as nossas crianças? É como se os pais se colocassem em uma relação igualitária e de proximidade com seus filhos. Então, os filhos, eles não conseguem entender, sabe? A passagem. Criança, pré-adolescente, adolescente, adulto. Eles não conseguem, é muito subjetivo para eles, porque os pais estão aqui, ó, de igual para igual. É lá a menininha adolescente com shortinho parecendo a polpinha do bumbum. E não é só aqui não. É no shopping. Eu não falo só em cidade litorânea, não. Em Belo Horizonte, onde eu moro, e em vários outros lugares. Você chega no shopping, tá lá a mãe com o shortinho parecendo a polpinha do bumbum, às vezes com um salto alto ou com uma sandalinha, uma mini blusa e a adolescente do lado indo no mesmo caminho. E aí eu olho, gente, mas essa mãe, quantos anos ela tem? Às vezes a gente percebe a idade no corpo da pessoa, mas ela quer se vestir como a última novela tá falando. Ela quer se comportar. Então os nossos filhos estão sem um padrão de conduta, de moral, sabe? Como eu disse, não há problema nenhum em você querer parecer mais jovem, porque a velhice ela vai chegando mesmo. Mas até onde isso tem exposto você e a sua família ao ridículo? Ao ridículo. Mulheres aqui na praia de 50 anos, aproximadamente, pelo corpo, 55 anos, 60 anos, usando fio dental, com aquele fiozinho no bumbum, e o bumbum assim, ó. Qual é o padrão? Se os nossos adolescentes estão querendo se afirmar, mostrando o corpo deles, por que os pais estão fazendo a mesma coisa? O que está acontecendo? E o tipo de conversa? Ah, André, então você está dizendo que eu não tenho que conversar e entrar no mundo do meu adolescente? Tem, gente. Você tem que conversar, você tem que entrar no mundo do seu adolescente, você tem que, sabe, ser amigo, sim, dos seus filhos. E eu vou fazer uma live falando sobre isso, sobre o que os pais são em cada fase, em cada ciclo dos filhos. Ó, semana que vem, fiquem atentos. Quando seus filhos estão na primeira infância, na segunda infância, na adolescência, na juventude, depois que eles casaram, o que os pais têm que ser para eles em cada fase, sabe? Eu vou falar muito sobre isso ainda, mas a própria confusão que a cultura tem trazido na cabeça dos pais sobre a forma que eles têm que falar, se comunicar, sobre a forma como eles têm que se vestir, sobre os programas que eles têm que fazer, sobre os lugares que eles têm que frequentar, tudo isso está desorientando os filhos. Eles não estão tendo um norte de padrão de comportamento. E não existe nada mais lindo do que a criança ser criança
O pré-adolescente ser pré-adolescente, o adolescente ser adolescente, o jovem ser jovem, uma senhora casada ser casada, e quando eu falo senhora, não precisa ser velha. Um homem casado, um senhor casado ser casado, um velho ser velho. Lindo quando eles se vestem, quando eles se comunicam, como eles se comportam de acordo com as suas experiências de vida, de acordo com a sua maturidade, de acordo com... mostrando assim, olha, o que passou eu vivi de forma intensa. Eu não preciso viver a vida de outra pessoa ou ter um comportamento de outra pessoa, porque naquela época eu já fiz o que eu tinha que fazer. E eu não estou dizendo que você vai envelhecendo e vai ficando carrancudo, velho, chato, que não quer participar de nada. Não é nada disso que eu tô dizendo. Eu estou falando sobre a sua forma de comunicar, a sua forma de se vestir, a sua forma de se comportar. É que vai trazer a referência para os seus filhos adolescentes. Você sabia que alguns adolescentes até dizem assim: ah, se os meus pais que são adultos estão agindo como eu, para que eu vou querer ser um adulto? Eu vou chegar lá, deve ser muito chato. Prefiro continuar do jeito que eu tô. Entenda, gente, a construção da identidade é algo que ocorre ao longo da vida. E então, se a gente parar para pensar, o que faz com que o período da adolescência seja um momento tão conturbado? A questão é que na infância, tudo que a criança conhece de mundo, toda visão de mundo que a criança tem, é transmitida pelos pais, pelos cuidadores, pelos professores, pelos avós, pelas pessoas que caminham com ela. É tão interessante a gente ver os nossos filhos falando como a gente fala, se comportando como a gente comporta. Nós somos um modelo. Eles absorvem a realidade se baseando, tendo referência naquilo que eles estão vendo em nós. Mas quando chega na adolescência é diferente. Eles começam a observar e a observar outras pessoas e ouvir outras vozes. É como se houvesse uma desconexão. É muito interessante isso, gente. É como se houvesse essa desconexão com o mundo real, sabe? Eles não valorizam mais essas experiências do dia a dia. Eles não se veem assim como sujeitos ativos da história, sabe? Eles estão se encontrando. É como se eles tivessem uma postura mais passiva, mais infantil. Eles ficam buscando segurança, buscando reconhecimento. Eles têm um repertório pobre de experiências, de vivências. Suas habilidades sociais e emocionais não estão plenamente desenvolvidas. E por quê? Porque os pais, novamente falo, os pais estão perdidos na sua identidade, estão seguindo a cultura, estão seguindo o que o outro fala, o que os meios de comunicação falam e não estão se fundamentando nos princípios e valores que são eternos, nos princípios e valores da sabedoria milenar. Então, na próxima semana, já decidi, vamos fazer uma semana de lives. Vai ser segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Me fala, gente, vocês gostaram desse horário? Eu faço mais cedo, faço mais tarde? Vocês podiam me mandar um direct sobre isso, o horário que vocês gostariam que eu fizesse na live. Já sei, vou abrir uma caixinha de pergunta. Vou abrir uma caixinha de pergunta no meu store, perguntando qual horário vocês querem a semana de lives sobre essa questão da sexualidade, os nossos filhos, a adolescência, a identidade. Eu vou fazer uma semana de live sobre isso, porque hoje eu só consegui falar 3 coisas. 3 coisinhas que têm roubado a construção da identidade dos nossos filhos. E tem muito mais, gente. E tudo isso vai relacionando a forma como eles vão se relacionar com o outro no namoro, no casamento, na sua vida sexual. Vocês vão ficar chocados, de boca aberta, com as coisas que eu tenho que contar pra vocês. Então eu vou abrir uma caixinha de pergunta. Vou colocar lá no meu store. Qual horário vocês preferem? Finalzinho da tarde, bem cedinho de manhã, ou naquele horário mesmo que a gente já tem o costume de fazer, 21 horas, 21h30, porque eu quero que vocês participem comigo ao vivo, sabe pra quê? Eu quero que vocês me façam perguntas. Sempre que vocês me fazem perguntas, vocês me dão mais ideias de coisas que eu vou pesquisar, que eu vou ler,
que eu vou refletir para a gente poder conversar. Então, quando vocês assistem live gravada, eu perco a oportunidade dessa interação com vocês, que é tão importante para mim. Eu amo quando vocês fazem comentários, quando vocês perguntam, porque aí eu consigo saber como ajudar melhor vocês. Combinado? Então, ó, quem chegou agora, se perdeu aí no horário, não tem problema. Vou deixar essa live salva, tá bom? Assista a live desde o início, compartilhe com outras pessoas e vote lá na minha caixinha de pergunta. Por favor, qual horário, qual o melhor horário que vocês preferem a live na próxima semana, porque eu vou fazer uma semana inteirinha de lives. Vai ser top. Nós vamos falar bastante sobre adolescência, puberdade, identidade, sexualidade. Tá tudo junto e misturado. Combinado, pessoal? Dei uma paradinha aqui nas minhas férias, porque eu precisava muito falar com vocês sobre isso. Foi um prazer ter a presença de vocês, viu? Ó, um beijo e lembra de falar lá qual horário vocês preferem. E deixa um comentário, tira um print aí, deixa um comentário lá no story de vocês, me marca, fala o que vocês aprenderam, tá bom? Vou voltar lá pra piscina agora, porque eu tô na Bahia, gente, e aqui o sol não brinca de ser sol. E à noite, o calor é como se fosse de sol. Quente! Tô aqui suando, tô aqui no quarto, quente, 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 quente. Então vou dar um mergulho lá agora, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Dei uma paradinha nas minhas férias, mas é um prazer, porque isso arde no meu coração, isso queima no meu coração. Aprender para que os meus filhos estejam mais seguros e protegidos e também para que eu possa transbordar na vida de vocês tudo que eu tenho aprendido. Viu? Um beijo, muito obrigada por tudo. Tira um print aí, me marca e escreve alguma coisa lá no story de vocês. Tchau, tchau, pessoal. Bora curtir o restinho das férias. Tá acabando. Tchau, tchau.